pessoal. Aqui é Kátia, né? Estamos nos encontrando mais uma vez para a gente dar uma conversadinha sobre um tema que neste mês está sendo tratado com muito cuidado, né? Que é o suicídio, né? Mas antes de qualquer coisa, eu vou convidar a todos para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura, pedindo então ao nosso querido e amado Mestre Jesus que nos dê equilíbrio, que nos dê harmonia para que nós possamos saber trilhar essa vida com mais coragem, com mais fé, buscando encontrar dentro de nós essa essência divina que todos nós temos, essa luz, este brilho, este amor que é Deus em nós. Que nós possamos, neste momento, saber nos harmonizar com todas as criaturas, enviar um pensamento de muito amor a todos aqueles nossos irmãos que caíram nessa cilada, assim como nós um dia também já caímos, pedindo fortalecimento, pedindo renovação das energias e pedindo que possam se dar conta e ter a oportunidade do reerguimento. Que a paz e a luz nos inspirem hoje e sempre, mas que assim seja. Bom, meus irmãos, um tema triste, né? Mas que, vamos dizer assim, nós não podemos julgar, porque todos nós, em algum momento, já caímos nessa cilada. Uma cilada, sim, né? Porque nós interrompemos, por nossa própria vontade, né? Uma grande oportunidade que é dada, que é essa bênção da vida. Que mesmo quando é difícil, mesmo quando traz duras provas, né, é uma oportunidade de elevação, de progresso, de renovação de coisas que nós já fizemos de forma um pouquinho atrapalhada, né? Então, assim, é uma coisa muito difícil. Nós não podemos realmente julgar porque nós não estamos dentro do outro, né? Mas principalmente nesse período que nós estamos vivendo, que é um período de muitos medos, de muita angústia. Então, aquelas pessoas que não têm a felicidade, né, de ter uma fé raciocinada como nós temos, que nos dá muito ancoramento para que a gente saiba que as coisas que nós estamos passando não são aleatórias, não são por acaso, que nos dá essa certeza de que tudo é pelo melhor, né? E que é como se fosse uma prova de escola. No momento, às vezes parece muito difícil, mas depois que nós já nos apoderamos, aprendemos a lição, ela se torna fácil. E então, exatamente, como nada se perde nessa vida, como Deus sempre é amor e dá sempre oportunidades, mesmo este ato vai servir para um aprimoramento e vai servir para que mais tarde a pessoa saiba se sentir mais forte para prosseguir, né? O suicídio não é uma determinação na vida de ninguém, né? É uma escolha, na realidade. Por mais difícil que a gente possa achar que alguém vai escolher um caminho desses, mas é uma escolha. Não sei se lembram do filme do Divaldo, que todos devem ter assistido, né? Mesmo espíritos evoluídos, como o Divaldo, podem ser colocados nesse momento de ter que fazer uma escolha, como ele foi, né? Mas todos nós somos auxiliados, né? Mesmo nestes momentos. Mas a escolha é nossa, em ouvir o auxílio ou em ouvir a outra vozinha, que também está ali, né? E nós é que precisamos buscar termos olhos de ver e ouvidos de ouvir para saber fazer a boa escolha nesse momento. E o suicídio, ele, principalmente nos momentos deste mundo que a gente está vivendo, né, como a gente falou, ele tem acontecido de uma forma muito grande. Por quê? Porque ele é fruto da falta de fé,
ele é fruto da desistência, ele é fruto da rebeldia, ele é fruto da vamos dizer assim, falta de opção que muitas vezes as pessoas enxergam, né? E da falta de acreditar que existe algo mais depois da vida. Então, muitas pessoas acham, por que eu vou ficar sofrendo, né? Se não tem nada mais depois. É claro que a gente sabe que todos nós, como somos espíritos milenares, né? Temos lá dentro de nós, lá no fundinho, aquela consciência de que a vida não termina. Sabemos, mas o nosso lado humano, ou seja, quando a gente está aqui nessa terra, muitas vezes a gente bloqueia esse nosso saber de espírito, né? E se envolve só com as coisas aqui da terra. E aí, por algumas facilidades, até de não reconhecer que somos nós mesmos os responsáveis por todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente às vezes escolhe esse caminho. Escolhe não acreditar que existe algo mais. Escolhe não acreditar que nós estamos sendo amparados, né? E fugimos por essa porta. E muito difícil quando nos demos conta depois de que essa porta, na realidade, nos leva a um caminho de muito mais sofrimento do que aquele que a gente estava tendo, né? Por quê? Porque nós vemos que não acaba. Aí entramos no desespero de que as coisas vão continuar sendo dolorosas, né? Num outro nível, mas e ainda agravadas pelo fato da gente ver que fomos nós os responsáveis por aquilo, agravada pelo fato de sentirmos todo o sofrimento que nós causamos, né, àqueles que nós amamos, àquelas pessoas que nós queríamos bem e que nos querem bem, né? O sofrimento que elas têm, a culpa que muitas vezes fica para elas, e agravada também pelas próprias culpas que a pessoa começa a ter de ela ter fugido disso, né? Embora isso seja uma coisa gradual, porque num primeiro momento, logo depois que a pessoa comete esse ato, ela fica meio perturbada, né? Ela muitas vezes até custa se dar conta, fica repetindo aquele momento, por uma falta até de aceitação, porque ela já teve essa falta de aceitação na vida. Então, a gente sabe que nada se transforma de um momento para o outro, né? Então, quando ela passa para esse outro lado, pior ainda. Então, é complicado para a pessoa que se suicida, ela fica num período de muita perturbação por um tempo. Sem dizer que quando a gente renasce, a gente vem mais ou menos com um tempo pré-estabelecido, né? Que nós vamos ficar aqui na Terra. E aí, assim, a gente foge antes desse tempo. E aí, o que acontece? Toda aquela energia que a gente tinha ali preparada, sei lá, para viver 70 anos, né? E por uma revolta, por uma coisa qualquer, aos 30 anos a gente resolve se suicidar. Nós temos ali ainda 40 anos de energia que ficam ali condensadas e que precisam de alguma forma ser diluídas. Não digo que vai levar os 40 anos, mas vai levar um tempo. E aí a pessoa ainda fica presa àquele corpo que ela teve aqui na Terra, né? E aí o que acontece? Muitas vezes ela fica sentindo todo esse processo da decomposição, ou fica presa ali no seu corpo inerte, né? Ou fica sentindo, como eu já disse, aquele momento em que ela passou, e isso aí é muito angustiante. Então, a gente precisa ter essa consciência, né, de que nós não devemos julgar, mas devemos sempre ajudar. Enquanto a pessoa está aqui na Terra, né, ajudar com amor, ajudar com a palavra, não se omitir diante da pessoa que a gente às vezes está percebendo que está indo por um caminho desses, né? Saber ouvir, saber abraçar, saber, nesse momento está difícil de abraçar fisicamente, mas abraçar emocionalmente, né?
E assim, mostrar que existe um outro caminho, ser aquela vozinha que a pessoa às vezes precisa ouvir, né, para se limitar diante desse ato. E principalmente precisa começar a mostrar para ela que existem outras possibilidades, deixar aquela dúvida, será que não tem nada mesmo depois dessa vida? Conversar sobre a aceitação, que nesse momento, nesse mundo está tão difícil, os jovens estão querendo tudo para ontem, estão querendo tudo de forma imediata, mostrar que as coisas não são assim, tudo precisa ser trabalhado, né? Tem uma historinha que não é sobre suicídio, mas que eu acho muito interessante, de um jovem que entrou numa loja que tinha milhares de coisas maravilhosas, né? E aí o dono veio atendê-lo e aí ele perguntou quanto custa determinada coisa. E o dono disse, olha, aqui tudo que tu enxergar é de graça. Aí ele começou a olhar potes de perdão, potes de amor, potes de riquezas de todos os tipos. Aí ele disse, mas se tudo é de graça, eu quero um potão de cada coisa, né? Aí o senhor disse, tá, tudo bem. Foi lá para dentro e voltou com um saquinho e entregou para ele. Aí ele olhou e disse assim, como assim? Aqui dentro desse saquinho não cabe tudo que eu pedi, o senhor então me fez uma propaganda enganosa. E aí o dono da loja disse, não, meu filho, essa aqui é a loja de Deus. E na loja de Deus não se dá nada pronto. Se dá as sementes para que sejam plantadas por ti e que elas possam então florescer e te trazer todas essas riquezas. Só que nós, muitas vezes, por preguiça ou por rebeldia mesmo, né, não queremos plantar as sementes. Porque plantar a semente, o que significa? Significa que nós vamos ter que preparar a terra, vamos ter que adubá-la, né? Vamos ter que botar a semente com todo o amor ali naquele buraquinho que a gente vai fazer e vamos ter que regar essa semente diariamente, né? Cuidar para quando ela começar a crescer, ver se ela não está crescendo torta, dar então esse direcionamento para ela, mas isso vai depender de cada um de nós. Deus nos dá as sementes, né? E assim, muitas vezes nós nos revoltamos por isso, atiramos as sementes longe, né? E aí depois queremos que elas germinem, não tem como. Então essa historinha eu acho que nos faz pensar bem sobre isso, né? E assim, Deus está sempre nos amparando, mesmo quando a gente cai nessa cilada, né? E aí, o que acontece? É que nós, na perturbação de quando fazemos um ato desse, como eu disse, nós não conseguimos sentir a presença. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Amor Além da Vida, que mostra exatamente isso. A pessoa se suicida e aí ela fica numa perturbação tal que ela não percebe que as pessoas exatamente que ela mais amava e por quem ela se suicidou, porque morreram, faltaram para ela, né? Estão ali do lado dela tentando ajudar e ela não consegue perceber. Até que exista um momento, alguma coisa que toque lá o coração dela, que ela consiga então ter a humildade de ver que errou e consiga então aceitar essa ajuda que muitas vezes ela não conseguiu aceitar enquanto estava aqui no corpo físico. O suicídio, ele vem muitas vezes de uma depressão, né? Mas a depressão, por vários estudos que se tem, na realidade, psicologicamente, ela é uma falta de aceitação para uma determinada situação, né? Então, o que nós temos que aprender a fazer? Enxergar a vida de uma forma mais positiva, aprender a ter aceitação com tudo que está nos acontecendo, né? Percebendo qual o aprendizado que nós temos que tirar daquilo ali. Não fugir do dia da prova, mas se preparar, estudar um pouquinho a cada dia, para que quando a gente for fazer a prova, ela não seja tão difícil para a gente, né? E acreditar que o nosso melhor professor, que foi Jesus,
nos deixou ali todos os ensinamentos certinhos, mas ele não pode fazer as coisas por nós. Ele nos deixou o caminho para que a gente possa seguir, que então a gente faça a nossa parte, que a gente tenha o nosso empenho, né, em buscar esse aprendizado, né, em buscar passar nessa prova, tá? Reconhecendo, então, que todos nós temos condições, sim, de enfrentar aquilo que está acontecendo na nossa vida. Deus não dá uma carga maior do que aquela que nós podemos ou conseguimos carregar, né? Nós é que precisamos buscar essa força interior, né? Para que a gente consiga, então, vencer, para que a gente consiga superar os obstáculos que a gente colocou, né? Nós próprios colocamos, não é ninguém que coloca pra gente, somos nós mesmos que terminamos colocando esses obstáculos, né? A gente precisa, sim, falar sobre esse tema, é difícil, mas a gente precisa falar, porque nenhum de nós está livre de, em algum momento, ser tentado, né? Então, nós precisamos ter essa força lá dentro de nós para estarmos preparados para não entrar por esse caminho. E precisamos estar atentos com aqueles que estão à nossa volta, para que a gente possa, então, ser o suporte de que provavelmente eles necessitem, né, para superar também as suas dificuldades, tá? Não vamos desistir. Para tudo tem jeito, né? E nós precisamos realmente saber que nós somos uma família única nessa vida e que precisamos nos auxiliar, principalmente em momentos como esse, onde as pessoas estão tão assustadas, né? A gente precisa ter a força, já que a gente já tem um outro conhecimento, ter a força para não entrar nessa energia de medo, de desespero, mas sim ter a fé que realmente não é vacilante, né? Que transporta montanhas, que transporte a montanha do desespero, que transporte a montanha da angústia e que a gente possa estar assim nesse momento presente, confiante, porque quando a gente vive no passado, nós estamos vivendo momentos de angústia. Quando nós vivemos no futuro, a gente está vivendo momentos de ansiedade. Quando a gente está vivendo no presente, aí realmente nós estamos podendo fazer as nossas escolhas com consciência, né? Então vamos viver nesse momento presente agora, a nossa vida e auxiliar aqueles que estão à nossa volta e com os nossos pensamentos, porque a gente sabe, né, que pensamento vai em qualquer lugar, com as nossas orações, porque a oração é o pensamento potencializado, né, que a gente possa auxiliar a todo esse nosso planeta nessa transformação que ele está fazendo. Posso orar por todos esses nossos irmãos que talvez nesse momento estejam precisando fazer essa escolha por continuar essa vida aqui, por não desistir, né? Por ter a fé de que tudo vai dar certo. Vamos orar por eles, assim como alguém um dia já orou por nós, né? Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém já orou por nós, já nos deu essas oportunidades. Então, vamos fazer pelo outro aquilo que nós gostamos, né? Que tenham feito por nós. Eu acho que os momentos são breves, passa muito depressa, né? Mas a ideia central é essa, que a gente se fortaleça, né? E auxilie aos nossos irmãos. Que a paz esteja com todos nós, né? E vamos então, em breves momentos, agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos dado na nossa vida, por todas as oportunidades que temos tido durante toda a nossa caminhada, por Ele não desistir de nenhum de nós, por dar sempre a capacidade de nos renovarmos, de aprendermos, buscando então o caminho da luz. Que a paz esteja com todos, que o amor envolva todo este nosso planeta, em cada cantinho,
cada ser, cada pedrinha, cada vegetal, cada animal, cada criatura receba as bênçãos de amor para que se sinta renovada, para que se sinta com sua força renovada para o amor e para o bem, hoje e sempre. Que a paz esteja com todos. Muito obrigado, Senhor. E muito obrigado, queridos amigos, por mais essa oportunidade que nos deram para a gente poder conversar um pouquinho aqui, tá? Tudo de bom para todos.